pessoal. Olha o Dom Diogo já aí. Olha o Mourão aí, boa noite, Mourão. Sá, boa noite. Olha Boa quem. noite, E aí, senhor, tudo bem? rapaz. Que bom recebê-lo por aqui. Não Massa. conseguimos. Eu que agradeço o convite aí de vocês. Olha a galera aí comentando já, a galera entrando para a gente bater um papo. É. O interessante aqui que eu estou observando é que a gente tem bastante colegas historiadores que participam, então Sim, isso enriquece muito o diálogo, né? sim, sim. Olha aí, ó, a Sabrina, o Mourão, né? O pessoal, tudo aí. Vamos Moura, eu lá. até vou fazer uma live com o Moura semana que vem. Olha que legal, eu vejo a deles, ele coloca até uns aparatos. Eu pensei que hoje você ia vir de algum personagem, seus alunos. Calma, vamos começar a aula. Então, vamos lá aqui, né? As expectativas aí, eu publiquei aqui, teve alguns alunos que colocaram que você é demais e que vai estar por aí. Talvez você conheça alguns alunos aí. Vamos lá. Tem uma galerinha aí já. Vamos começar da seguinte forma. Primeiro, agradecer bastante, aceitar o convite, refazer aí a data, né? Porque no primeiro momento ali não deu. Aí a gente conseguiu acertar essa nova data aqui. E aí eu gostaria de começar com você se apresentando, formação, como que trabalha, onde que trabalha, como que tá por aí. Ó a Sabrina querendo uma live sua aí. Ô, gente, manda uma mensagem no privado, Sabrina, que a gente marca. Veja, meu nome é Diogo Rafael, a galera me chama Dom Diogo. Eu criei esse nome Dom Diogo por causa do personagem Dom Casmurro, do Machado de Assis, né? E, Bacana. pegou nas aulas, pegou lá a galera das aulas. E eu moro em Sergipe, na cidade de Itabaiana. Aí dou aula aqui na rede privada em Itabaiana, num município chamado Nossa Senhora da Glória, que fica no sertão, e na capital também, em Aracaju. São 3 locais que eu fico circulando para dar aula aqui em Sergipe. Sou formado em História e ensino História há uns 9 anos já aí, né? Boa, 35 anos e por aí vai. boa. Vamos lá então falar de um assunto aqui que é muito importante, né? Eu nunca conheci um dom na vida, falei para você, é o primeiro dom que eu conheço na sua presença aqui. Vamos lá. Eu pensei do seguinte: eu vou fazer umas provocações e a bola fica com você e você leva, aí daqui a pouco você joga, a gente vai fazendo esse diálogo e aí eu vou intermediando aí o que o pessoal vai escrevendo também, tá? Perfeito, Então, perfeito. eu pensei no seguinte, É Luciano aí, meu aluno. aí ó, o cara é mito, cuidado, esse negócio de mito tá tão perigoso, mas vamos Deixa isso lá. pra lá. A Revolução Francesa, pelo marco temporal aí, ela marca, né, nessa contagem histórica que tanto atualmente se repensa, né, nessa divisão do tempo histórico, mas na divisão do tempo histórico criado ali pelos europeus, ela marca o fim de uma era e o início de uma nova era, né? Isso. Então, ela marca ali o começo da derrubada das monarquias absolutistas na Europa e se expande ali. E aí, alguns gostaria de voltar bem mesmo, para a gente não chegar falando 14 ali de julho de 1789, gostaria de voltar um pouquinho e pensar essa França pré-revolução, mas não uma pré ali iluminismo, uma pré-século XVIII, uma pré-formação da França, até mesmo uma pré-França que vai pegar o feudalismo ali na época ali que a gente vai ver Guerra dos 100 Anos, né, nos séculos XIV, século XV. Então, entender que essa França, ela vai ser o quê? Ela vai se formar a partir de muitos conflitos, e o que vai acabar com esses conflitos na França
fundamentalizar a monarquia absolutista, né? Então, quando a gente tem a monarquia absolutista, a gente consegue estabilizar essa França, que passa por muitas batalhas lá atrás, Jaqueires, Guerra dos 100 Anos, né, as revoluções camponesas e tudo mais, até a gente chegar já monarquias se envolvendo em algumas guerras, como a Guerra dos 7 Anos, a Guerra da Independência dos Estados Unidos da América, quando a burguesia vai olhar e vai falar assim, esse governo não vai dar certo porque a França está cheio de produto inglês. Então eu gostaria de fazer um primeiro pré-França, que é antes do Iluminismo, e um segundo pré-França, o Iluminismo, para a gente, enfim, entrar na Revolução. E aí, meu caro, o que você tem a contribuir? Veja, para a gente ganhar tempo, né, e entrar de fato na Revolução Francesa, explicar aos alunos essa importância que tem a Revolução Francesa para, por exemplo, porque aqui tem muitos alunos que também estão buscando o Enem, né, as provas de vestibulares, e esse assunto, como você colocou, ele é um marco divisório interessante. A historiografia divide, né, a França dividiu a história em 4 partes, né, história antiga, medieval, moderna e contemporânea, e para essa visão francesa, a história contemporânea principia a partir da Revolução Francesa. O que eu acho que é interessante a gente pegar sobre esse ponto antigo aí, essa pré-França que você fala, eu gosto muito de uma obra, de um livro chamado Passagens da Antiguidade para o Feudalismo, aliás, perdão, Formação do Estado Absolutista, do Perry Anderson, né? Um historiador inglês que escreveu um livro fantástico chamado Formação do Estado Absolutista. Você tem, com a crise da Idade Média, uma série de formações de estados absolutistas na Europa, né? Eu acho que com a exceção da Inglaterra, que ela tem um absolutismo, um detalhe específico, né, com o João Sem Terra, que limita um pouco lá os poderes do absolutismo, mesmo antes da Revolução Inglesa, mas a França ela vive na passagem da Idade Média para o início da Idade Moderna, segundo Perry Anderson, a França vai viver, né, o absolutismo clássico. Né? Se você quer compreender o absolutismo clássico que era praticado na Europa, o estudo da história francesa é extremamente importante. Né? E a França ela traz consigo, mesmo após todas essas guerras que você falou, principalmente com a Inglaterra, né? A Guerra dos 100 Anos, a Guerra dos 7 Anos, todos esses conflitos, mas a França traz consigo o velho direito feudal para a construção do Estado absolutista. Então, é uma coisa que eu acho fantástico trazer para a nossa reflexão. Né? A crise do absolutismo, aliás, a crise do sistema feudal e a formação do sistema absolutista, das monarquias absolutistas, melhor falando, a crise do sistema feudal e, juntamente com a formação do Estado absolutista, ela monta na França um absolutismo clássico, com poder centralizado, mas mantendo os antigos direitos feudais, e vai ser importante a gente falar nisso, mantendo os antigos direitos feudais, porque essa manutenção dos antigos direitos feudais é que vai desembocar num contexto propício para a explosão da Revolução Francesa. Né? As velhas revanches da França com a Inglaterra, né? Principalmente com a Guerra dos 7 Anos, tudo isso é contexto que vai nos ajudar a compreender. Eu costumo dizer aos meus alunos e aos colegas quando eu estou discutindo, que o processo de formação do absolutismo na França, ele é importante demais ser estudado, porque é o absolutismo clássico que é implantado dentro da Europa, e essa reflexão a gente tira do Perry Anderson, entendeu, professor? Tá certo, boa, já fica uma indicação aí para todos, né, o Perry Anderson. Então aí, bem breve, até porque aqui a gente tem uma aula, né, uma linha. Vamos lá, então. Passando aí por esse processo, então, de formação das monarquias absolutistas e tudo mais, a gente entra num processo também importante que em alguns momentos cai em alguns vestibulares, que é o iluminismo, né, que vai atingir em cheio ali o pensamento francês, a burguesia francesa. Alguns pensadores começam a flertar com pensamentos de alguns ingleses, como John Locke, né, que a gente tem aí uma Inglaterra já com uma monarquia parlamentar, então com um pouco mais de liberdade do que uma França absolutista. E aí a gente vai ter ali dentro, então, a gente tem
John Locke, muito importante nesse processo de pensamento, e também a gente vai ter, um pouco mais para frente, Rousseau, dentro da França, também muito importante desse processo de fomento de pensamento, né, dentro de uma liberdade de desligamento da igreja, desligamento do Estado, uma crítica a esse absolutismo. Como que você colocaria isso para o pessoal aí que vai fazer avaliações? Como que isso talvez possa cair aí? O iluminismo, né, eu sempre trago uma reflexão da professora e historiadora Hannah Arendt, né? Ela escreveu uma obra chamada Sobre a Revolução, e nessa obra sobre a Revolução, primeiro que ela dá um conceito de revolução, que a gente vai discutir daqui a pouco, mas deixa eu achar aqui rapidamente a citação dela, ipsis literis, para você entender, para que a gente possa entender a importância do iluminismo dentro da sociedade. Veja só, o iluminismo, assim como outras formas de pensamento, o renascimento, ele marca um momento, professor, ele marca um momento de construção de uma nova mentalidade. Né? É um momento do surgimento de uma nova mentalidade dentro daquele contexto da Europa. E aí eu quero pegar essa citação da Hannah Arendt, porque ela é especial demais. Olha só o que a Hannah Arendt diz no livro sobre a Revolução. Ao longo da história, o campo das ideias e das mentalidades influenciaram a hierarquia das atividades humanas e das rupturas revolucionárias. O que é que ela está querendo dizer com isso? Que todas as transformações, todas as revoluções, antes delas acontecerem no campo prático, primeiro elas acontecem no campo das ideias. Então, quando o iluminismo surge, muito bem citado pelo senhor, o iluminismo ele é uma efervescência de ideias dentro de um sistema absolutista, que eu vou repetir aqui, mantém o velho direito feudal. O feudalismo morreu na Europa, mas o velho direito feudal ele é mantido dentro dos estados absolutistas. Quando a gente fala da divisão social, o clero, os nobres e o terceiro estado dentro da França, né, que é a burguesia, os camponeses e os sans-culottes, esse primeiro estado, que é o clero, e esse segundo estado, que são os nobres, eles conclamam, eles gritam, eles jogam para cima o velho direito feudal como parâmetro para manter seus privilégios. Né? Então, quando esse iluminismo nasce como ideia, tem consigo, professor, a transformação das mentalidades, velho. Isso é fantástico. A transformação das mentalidades. Porque são ideias que estão surgindo na Europa, que estão se espalhando, obviamente, com aqueles que são letrados, né? Que começa a contestar aquilo que está sendo colocado em prática. Né? Imagina, então, uma elite intelectual, não estou falando na elite dos nobres, mas estou falando dos intelectuais, eles percebendo, né, que aquela forma de vida, que aquela forma de organização política é algo ultrapassado e que precisa ser sepultado. Então, isso é os resquícios feudais, como colocaram aí, perfeito. O iluminismo ele é uma ferramenta libertadora, porque, como a Hannah Arendt fala, ele transforma as mentalidades. E quando as mentalidades estão transformadas, aí, meu querido, as revoluções explodem e elas vão se transformar, vão se tornar irreversíveis. Tem o René Rémond também, né, que ele escreve um livro chamado Do Político. Velho, essa citação dele é fantástica. Ele diz: os acontecimentos políticos e econômicos são fundadores de novas mentalidades. E aí ele termina dizendo: e as transformações das mentalidades constituem-se instrumentos de revoluções irreversíveis. Ou seja, o iluminismo transforma as mentalidades sociais. Essas mentalidades sociais transformadas desembocarão em revoluções que serão irreversíveis para aquela velha sociedade absolutista. Eu não sei se eu estou sendo claro, né? Se eu não estiver sendo claro, diga aí, professor, se eu não está sendo claro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, meu irmão, as transformações, a mentalidade social foi transformada através das ideias. As ideias embasam um corpo de transformações que irão desembocar em revoluções. O iluminismo eu costumo dizer nas minhas aulas, o iluminismo é uma centelha de fogo que queima a alma das pessoas dentro daquele velho estado absolutista. E quando a alma queima, aí ninguém segura a ação do corpo, a ação da prática e as revoluções, elas explodem.
Olá, vamos lá. Então, assim, ó, depois eu vou pedir essas citações para colocar nos comentários, que essa live vai ficar salva, né? Então aí o Sim. pessoal tem acesso. Você me falou da Hannah, e assim que você me falou, me remeteu a um livro de uns 4.000 anos. E aí eu vou até apresentar aqui. Se chama O Caibalion, que é de Hermes Trismegistro. E se a gente olhar aqui, tem transmutação mental, para estar ao contrário aí para vocês. Ah, tá. Transmutação mental e também tem aqui universo mental. Dentro desse processo que você acabou de maravilhosamente descrever, aqui fica colocado que o mundo é mental. As coisas acontecem primeiro dentro da nossa mente, tipo a Matrix, né? E depois elas vêm a acontecer. Antes da gente prosseguir aqui, tem uma pergunta de Berto C. CCO Carvalho. Me desculpa aí se eu não consegui pronunciar o nome. Iluminismo vem para explicar cientificamente as coisas que até então eram explicadas pela igreja? E aí, senhor Diogo? Vem para Veja, substituir essa explicação? eu não gosto de rotular o iluminismo como algo assim, foi só isso e ponto, né? Uhum. A modernidade vem para contestar a igreja, né? A posição vertical da igreja. Você pega o Renascimento, contesta, mas é claro, o iluminismo também vai contestar, né? Vai dar explicações racionais àquilo que estava apenas no campo da fé da igreja. O Santo Agostinho, ele coloca a razão como uma razão, né, controlada por uma, só sendo praticada através do controle de uma fé que está sobre ela. Então, o iluminismo é um ato libertário, é um ato racional, sim, obviamente. Então, assim, o iluminismo tem essa característica muito importante. E agora, professor, tem uma leitura que eu não sei se a gente vai seguir por essa linha, mas eu já queria fazer uma proposta aqui de reflexão interessante. A linha é aqui o caminho levar. Perfeito. Eu digo aos meus alunos sempre uma coisa, olha, não foi. Agora eu vou fazer uma frase que. Falar uma coisa aqui que normalmente é onde eu falo, eu sou um pouco criticado. Mas a história é feita de provocações. Não seria Isso. matemática, porra. É 2 mais 2 mais 4, 4 e acabou. E aí, veja só que coisa fantástica. Tem um autor chamado Eric Hobsbawm, né? Que escreveu um livro, A Era das Revoluções. E tá aí, né? Esse não pode faltar. Vou até apresentar aqui. Indicação, ó. A Era da Isso. Aqui a imagem é até a França, né? Vai lá. Essa imagem faz referência à Revolução de 1830, né? A Revolução Burguesa de 1830, a imagem pintada pelo Delacroix. Veja só, galera, que coisa interessante essa reflexão do Hobsbawm. Os livros didáticos normalmente trazem as causas da Revolução Francesa de maneira muito simplificada, professor. O que é que eles fazem? É como se fosse uma matemática, né? Eles pegam as ideias iluministas, dizem que as ideias iluministas foram colocadas em prática na Revolução Francesa e essa sociedade que tomou consciência do iluminismo colocou essas ideias em prática e a Revolução explodiu. O Eric Hobsbawm vai dizer, calma lá, né? Calma lá. Se você pega a sociedade francesa, gente, olha só, começa a compreender uma coisa extremamente importante. A França tem mais ou menos, segundo o Hobsbawm, 30 milhões de habitantes. Salvo engano, é o país mais populoso da Europa, Sim. né? Naquele momento. Desses 30 milhões, 1% pertencia ao clero. 1% pertencia ao clero. Algo em torno de 2 a 5% pertenciam aos nobres. Então, menos de 10% da população francesa estava no primeiro e segundo estado, que eram as classes privilegiadas, que não pagavam impostos, né? A elite, o clero e a nobreza. O restante, de 95% para 97%, estava no terceiro estado. Esse terceiro estado era composto por uma burguesia, que estava em ascensão, né? Pelos camponeses e pelos sansculotes. Quem eram os sansculotes, professor? Os sansculotes era aquela galera que trabalhava na zona urbana, né? E aí o que é que acontece? Segundo Hobsbawm, no terceiro estado, dos 97, entre camponeses, burgueses e sansculotes, 80 a 90% da população era analfabeta. Então, como é que uma população analfabeta, olha a provocação, agora vem a provocação. Como é que uma população analfabeta, ela vai tomar consciência
de uma revolução através das leituras do Voltaire, do Rousseau, do Montesquieu, do René Descartes. Nós que somos letrados hoje, que estudamos a humanas, temos que sentar e refletir com calma a leitura desses filósofos. Imagine então uma população analfabeta, velho. Né? Aí o Eric Hobsbawm vai dizer, meus amigos, não é o iluminismo a causa da Revolução Francesa. E professor, se o senhor não concordar, sinta-se à vontade para discordar. Vai né? lá, vai lá. A discussão de ideias eu acho ela fantástica. Veja, não é o iluminismo a causa da Revolução Francesa, é a fome social que é a causa da Revolução Francesa. E ele traz uma reflexão materialista da história, né? No qual o senhor já pincelou aí na abertura. Você tem uma França na década que antecede a Revolução, o ano da Revolução, você tem uma França mergulhada numa crise econômica sem precedentes na sua própria história, absolutista. Você tem, isso gera fome, né? Isso gera miséria. No ano de 1788, segundo Hobsbawm, a França, explode na França uma seca terrível, a maior seca até então registrada na França. Obviamente, com a seca, diminui os alimentos, né? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. E aí o que é que acontece? Aumenta a fome, aumenta a miséria social. Então, essa galera que está na parte de baixo, que eu costumo dizer aos meus alunos, a galera lascada lá embaixo, né? Aqueles que não estão tendo acesso à produção, o terceiro estado, principalmente os camponeses e sans-culottes, eles começam a ter um aumento de fome, um aumento de miséria, a inflação aumenta, os impostos aumentam. É um cenário terrível. Né? Você tem uma burguesia insatisfeita porque não tem cargos políticos, né? Os nobres estão reivindicando, através desse velho direito feudal, né? Os cargos políticos. Então, você tem uma burguesia insatisfeita porque não tem cargos políticos, né? Não tem poder político. Você tem o camponês e sans-culottes insatisfeitos pelas péssimas condições de vida. E nesse cenário trágico, nesse cenário horrível, o que era pior vai se tornar ainda pior. Né? É fantástico isso. O que já era ruim vai se tornar pior. De que forma? A França, o Luís XVI decide colocar a França na guerra de independência dos Estados Unidos como forma de se vingar da Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. Meu irmão, não sei se você está conseguindo entender. Tá maravilhoso. Uma sociedade que está mergulhada na lama, né? Ela vai ter o agravamento ainda maior. Porque o rei decide colocar os caras numa guerra, e guerra é caro, velho. Guerra é arma, guerra são soldados, vidas e tal. A população francesa que já está sofrendo, ela sofre ainda mais, professor. Eu não sei se o senhor está conseguindo acompanhar meu raciocínio. Se concorda. Velho, se não concordar, pode dizer, pode dizer. Eu até conversei aqui na semana passada, não, na retrasada. 2 semanas atrás estava conversando com a Sabrina, a Revolução Russa. E a fome é causa também, né? A fome é causa desses momentos revolucionários. Só que tem um ponto importante aí. A fome, ela vai atingir essa grande parte da população, 70%, 80% da população, que é quem de fato tem força para fazer uma revolução que a gente, como você bem disse aqui, vai chegar no termo o que é revolução, né? Daqui a pouco a gente define a palavra revolução. Opa, caiu aqui, vamos lá. Então, a gente tem aí a fome sendo o motor das revoluções. Mas o que a gente lê é que as revoluções são burguesas. Né? Então, essa classe letrada que se sente prejudicada ou por perder alguns privilégios ou por não alcançar aquilo que pretendem alcançar, no caso da burguesia francesa, a gente vê uma França que não consegue se industrializar como a Inglaterra, então a França vai encher de produtos ingleses. A França, ali no século XVIII, depende de uma da economia que vem agrária do Haiti, que é metade de uma ilha, então nem o seu próprio alimento consegue ser produzido em seu território, sendo a maior população da Europa, né? Então essa burguesia vai começar a manipular, talvez, aí, os que sentem fome. E a revolução vai acontecer. E aí eu deixo com você para a gente chegar aí. O que é revolução? E como que ele se dá aí desse processo? Você que está assistindo, guarda todas essas informações das causas, porque ainda vai ter uma coisa pior.
Né? Porque tudo isso, eu costumo dizer, tudo isso só é a pólvora. Né? Imagine uma revolução como uma pólvora. Tudo isso que a gente acabou de escrever são pólvoras, colocadas a fome, a miséria, a seca, a guerra dos Estados Unidos, independência, a participação na guerra, obviamente. Só que falta a centelha de fogo que vai fazer explodir. A gente traz já. Mas o senhor trouxe uma coisa importante. Normalmente os alunos não conseguem fazer uma distinção entre o termo revolta e revolução. A própria história é confusa. Você vê revoltas sendo chamadas de revolução e por aí vai. E esse ponto que o senhor tocou é importante. A revolução, a burguesia vai ser, a Revolução Francesa vai ser uma revolução burguesa e a gente toca já para ver como a burguesia ela deu a sua carga ideológica dentro desse contexto. Mas sobre revolução, eu oriento sempre a leitura da Hannah Arendt. Né? As pessoas conhecem muito a Hannah Arendt, eu não sei se a pronúncia é assim, eu não tenho muito compromisso com a pronúncia correta de palavras estrangeiras, não, viu, professor? Eu sou meio adepto de Ariano Suassuna. Eu tive um professor na universidade que a gente estava lendo Lukács, né? Sim. E aí é um termo alemão e tal, então um monte de coisa alemão, história da Alemanha, lá, literatura alemã. E a gente, professor, ele falou assim, ó, a gente fala do jeito que a gente quiser, a gente é brasileiro, fala português, você lê aí e fala. Quem quiser entender, que entenda, você está lendo. Então eu vou pela sua linha aí. Perfeito, eu sou adepto do Ariano Suassuna, eu falo como está escrito. Então, veja, a galera conhece muito o livro A Banalidade do Mal, né? Até porque professores de redação hoje utilizam muito como repertório sociocultural, mas tem um livro da Hannah Arendt fantástico, eu recomendo a leitura, gente, ele é gratuito na internet, PDF, fácil de ser baixado, é chamado Sobre a Revolução, o nome do livro, Sobre a Revolução. E neste livro, ela conceitua o que é revolução. Eu vou trazer especificamente o que é o conceito de revolução para Hannah Arendt, para a gente entender, já que estamos estudando Revolução Francesa. Ela fala, só se pode falar em revolução quando a mudança se verifica com vistas ao novo início. Olha só se pode falar em revolução quando a mudança se verifica com vistas a um novo início. Quando através de uma ação radical, busca construir uma forma de governo absolutamente nova e para tornar real a formação de novo ordenamento político, econômico e social. O que é que a Hannah Arendt está dizendo? Uma revolução, ela produz uma ruptura radical, entende? Uma revolta nem sempre vai produzir uma ruptura radical, né? Pode conseguir melhorias, pode ser brutalmente sufocada, mas uma revolução é uma classe social extremamente satisfeita que usa da radicalidade, segundo a Hannah Arendt, para transformar completa e totalmente o sistema político, econômico e social. Se a gente entende que quem domina a França é o Estado absolutista, né? Através dos seus velhos direitos feudais. E a Revolução Francesa vai pôr... Hannah Arendt, perfeito, esse livro mesmo, professor. Eu tenho ele em PDF, mas é essa obra que o professor colocou aí. A Revolução Burguesa vai sepultar o absolutismo? Consegue entender? Se a Revolução Francesa vai sepultar o absolutismo, marca um novo processo na história política internacional. Por isso que a Revolução Francesa, segundo Hobsbawm, vou citar ele agora sempre, ela é, segundo ele, a mais proeminente das revoluções políticas, né? Porque ela nasce na França, mas ela se torna ecumênica. As suas ideias se espalham pelo mundo, revolucionam o mundo, transformam as ideias sociais, perfeito? Então é importantíssimo esse conceito de revolução para as discussões que a gente trava aí ao longo da história. Certo, e aí a gente vai ter... meu parceiro quer participar aqui, ó. Tô vendo, e aí a gente vai trazer o conceito, então, de revolução, diferenciando de revolta, né? Então a gente, por exemplo, só para pegar um exemplo, lá a gente tinha, na própria França, as revoltas camponesas, jacqueries, que não vão conseguir transformar esse modo de vida, social, político e econômico. A revolução, ela vai conseguir fazer essa transformação, tanto é que a gente tem aí... a mudança no sistema político francês, né? A gente tem o assassinato, não sei se eu posso chamar de assassinato, acho que sim, tirar a vida de alguém,
do rei francês Luís XVI, né? E aí, a gente chega a 19 horas e 30 minutos, eu acho que a gente chega num ponto importante para a gente falar, de fato, da Revolução. Já demos uma boa pincelada aí, contextualizada, no que antecede. E lá te pergunto, o que é a Revolução Francesa, meu caro? Vamos lá. Galera, vai fazendo pergunta aí, viu? Bota o coraçãozinho aí pra gente também se motivar aqui e enlouquecer aqui na live. Veja, pra gente entrar na Revolução Francesa, velho, tem um ponto que é fantástico. Eu costumo brincar com os alunos, né? Botar aqui um terno, que agora a gente vai tirar uma resenha aqui de nobre, obviamente. Deixa eu ver aqui. Eu sempre apanhei quando eu tentava vestir terno. Veja, só vou dar um salve aqui, ó, para Núria, que está presente aí, grande amiga, irmã. Aí. Imagina aqui agora, eu estou de terno, né? Estou deixando a minha visão aqui agora, aquela velha peruca dos nobres, né? Para vocês. Tá meio bagunçada aqui, viu, gente? A peruca dos nobres aqui, né? Mas é que os nobres já estão ali no final do 18, eles já estão descabelados. Já estão descabelados, obviamente, eles estão preocupados com a Revolução Francesa. Então imagina aqui um nobre, velho, o cara tá vivendo num luxo danado, meu irmão. O cara tá vivendo tranquilo, o cara tá vivendo na maciota, né? E esse nobre aqui que vos fala, né, o rei Luís XVI, todo descabelado e preocupado porque a França está passando por uma crise econômica terrível, ele comete um erro a não cometer, galera. Ele comete um erro a não cometer. Que erro é esse que ele comete a não cometer? Né? Que não poderia cometer. Tá calor, feita peste aqui no Nordeste, eu vou tirar aqui isso agora. Né? Que erro é que ele comete? Ele convoca uma velha assembleia chamada de Estados Gerais, né? Os Estados Gerais tinham sido convocados no ano de 1614, a última reunião. Ele convoca os Estados Gerais e diz, olha, né? Convoca os Estados Gerais, primeiro, segundo, terceiro estado, decide criar novos impostos dentro da França, só que ao invés do voto ser individualizado por deputados, pode me corrigir, professor, se eu estiver errado, o voto é por estado. O voto é por estado. O que é que acontece? Se eu vou criar novos impostos, lembra do início da nossa reflexão. Quem é que não paga imposto? Primeiro, segundo estado. Quem é que paga imposto? Terceiro estado. Então, o primeiro e o segundo estado se juntam, votam favoráveis, o terceiro vota contra, 2 votos a 1. Professor, deixa eu provocar uma coisa aqui. Isso se chama democracia? Democracia para quem está em cima, para quem está embaixo, não. Tem 3 pessoas, cada uma tem direito a um voto. Isso é democracia? Olha, meu Deus, você agora trouxe uma provocação aqui incrível. Veja, se a criação das leis não é a mesma para todos, vai beneficiar 2 e 1 não há democracia. Porque os 2 que serão beneficiados vão se juntar contra quem vai ser esmagado, né? É a minha leitura. Para mim, isso não é um sistema democrático igualitário, né? Essa convocação dos Estados Gerais foi um tiro no pé, como o parceiro colocou aí, o Berto. Foi um tiro no pé, exatamente, porque essa população que já estava sofrendo, ela explode numa revolução. Imagine uma classe que já está sofrida, percebe que o Estado, para retirá-lo da crise, cria novos impostos por sobre ela. Ela sai humilhada, né? Em uma pequena assembleia, eles decidem explodir uma revolução, e aí a sociedade, sem líderes nesse início, a Revolução Francesa, segundo Hobsbawm, ela inicia sem líderes, ela toma as ruas, e ela tem a questão principal aí, ela vai para as ruas e toma a Bastilha, né? Invade propriedade de nobres, do clero, é um fuzuê, tanto que o Luís XVI, quando ele está vendo aquela agitação toda, ele pergunta a um dos seus mentores ali, o que é isso? É uma revolta? O cara diz, não, Luís, é uma revolução. Aí ele diz, caraca, meu irmão, a revolução, o povo tá louco e tá louco. E eles só tomam consciência de que é uma revolução quando essa classe revoltada de camponeses e de sans-culottes, principalmente, tomam a Bastilha, que é uma velha prisão absolutista, símbolo do poder absolutista, invadem, soltam os presos, tomam as armas, matam os soldados que trabalhavam lá dentro. E aí o Eric Hobsbawm diz, de maneira brilhante, em tempos de revolução, nada é mais poderoso do que a derrubada de símbolos. A queda da Bastilha
pôs em xeque o sistema absolutista e fez efervescer na sociedade francesa que era possível explodir em uma revolução. Essa revolução toma cidades, toma os campos, e o Eric... Vou falar do Eric Hobsbawm, você vai enjoar de ouvir o nome desse cara. O Eric Hobsbawm vai dizer: as revoluções camponesas, elas podem ser disformes, confusas, anônimas, mas elas são irreversíveis. Não tinha mais como voltar ao passado, não tinha mais como restituir o sistema absolutista, porque os camponeses, junto com os sans-culottes, tinham sepultado da história francesa o absolutismo naquele momento. Eles até tentaram trazê-lo depois, mas já era, meu irmão. Tchau e bênção para esse absolutismo. Olha, vou fazer mais uma provocação. Gostei de te provocar. Achei que funciona legal. Vamos lá. Você disse aí, numa citação de Eric Hobsbawm, que é necessário destruir os símbolos, né, para fazer a transformação. Somos nós, o Brasil, ainda império, por termos cores na bandeira imperial, hino nacional imperial, e a mentalidade segue os símbolos? Eu não entendi, professor, sua pergunta. Trazendo aqui para hoje o Brasil ainda é imperial, não proclamamos nossa república ainda, por termos símbolos, cores na bandeira, que são de famílias reais europeias, hino nacional do império, nossa mentalidade segue essa linha? Eu estava dando, inclusive, hoje pela manhã, uma aula sobre a independência do Brasil e mostrando a eles como os nossos processos de transformação é uma visão que eu sustento, do Caio Prado Júnior. Os nossos processos de transformação, eles têm uma preocupação única. Emília Viotti também cita isso no livro da Monarquia e a República. Manter o status quo da elite, né? Os privilégios agrários e de exploração. Eu concordo. Se o senhor afirmou perguntando, eu concordo. Eu acho que as transformações políticas do Brasil mantiveram símbolos, né, de outroras. A gente pega uma república confusa, com elementos simbólicos ainda da monarquia. Eu acho que nós não tivemos rupturas necessárias para construir uma nova sociedade, uma nova conjuntura política e econômica, não. A professora Lília Mortiz, ela diz que no livro Brasil, uma biografia, que o nosso passado está repleto, nosso presente está repleto de passado. Eu acho que nós não tivemos rupturas para construir um cenário novo a ponto de transformar essa sociedade brasileira, não. Vamos lá, eu disse isso porque dentro do processo revolucionário a gente tem o hino nacional francês, a bandeira da França, né, republicana, feito, então os símbolos são reconstruídos dentro do processo revolucionário, né? Então por isso que eu trouxe essa reflexão trazendo para o Brasil. O Gustavo está dizendo aqui que a internet dele caiu, mas a Revolução Francesa foi para derrubar o absolutismo, né? E aí, foi para isso? Foi contra os abusos do absolutismo, obviamente. Foi contra aquele. Olha, se você traz uma... Aí vem agora a parte importante, professor, né? Deixa eu ver só o que o rapaz colocou aqui. Luís XVI teve a oportunidade de ser um déspota esclarecido, ou o contexto ou a própria Revolução não deu essa oportunidade? E o Eric Hobsbawm diz que Luís XVI era um rei burro, né? Casado com uma mulher não menos burra do que ele, né? Ele não tinha uma visão administrativa longa, ele era um rei com capacidades limitadas e talvez isso o prejudicou bastante. E olha que os erros dele não acabam aí. Né? Quando você tem a revolução explodindo, volta para o ponto que o senhor trouxe, né, no início da aula. A burguesia, ela vê essa revolução disforme, né, acontecendo em todos os cantos sem líder, aí ela toma o controle da coisa. Né? Essa primeira fase da revolução, eu costumo chamar de primeira fase da revolução, essa primeira fase da revolução, ela institui uma Assembleia Constituinte, correto, professor? Né? Sim. Uma Assembleia Constituinte que ela é muito mais voltairiana do que russoniana nesse momento. Porque o que é que acontece? Pega lá o livro Cartas Filosóficas, do Voltaire, que inicialmente foi chamado de Cartas Inglesas, porque o Voltaire rasga elogios à Inglaterra e à monarquia parlamentar inglesa, e ele vai dizer, olha, uma das formas, a melhor maneira de conduzir uma nação, né, superando o absolutismo, é implantando uma monarquia parlamentar. Né? E aí o que é que a França tenta fazer nos anos de 1789 a 1792? Manter um sistema parlamentarista, através de uma Assembleia Constituinte. Né? Você não tira o rei, mas você diminui o poder do rei.
O rei vai ter que discutir agora e que dialogar com a Assembleia. Você tem agora os jacobinos, né, que são a ala mais radical da Revolução. Você tem os girondinos, que é a ala mais moderada da Revolução. E você tem o pântano, ou planície, como você queira chamar, que está ali no centro. Inclusive, esse conceito de esquerda, né, professor, e de direita, vem muito disso. Os jacobinos sentavam à esquerda, os mais radicais, os girondinos sentavam à direita. Tem alguém querendo participar. Exatamente, Alex. É o dog do professor aí. Como é o nome dele, professor, do cachorrinho? Ah, o Pete. É um pitbull. Aí a gente não tem tanta imaginação, vai como Pete mesmo. Foi perfeito, gostei. Eu tenho um gato, o nome do meu gato é Zumbi. Aí veja, né? Então, olha só que coisa agora, né? Então você tem uma limitação do poder real dentro dessa Assembleia Constituinte, aí vem agora a enxurrada do iluminismo dentro dele, professor. Porque neste momento que é redigida a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? E essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela é um documento de base iluminista. Ela é um documento fantástico, porque olha só o primeiro artigo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum dos cidadãos. Isso é fantástico. É você sepultar exatamente. Só que o absolutismo. É neste momento que as ideias iluministas elas são colocadas em prática por uma burguesia que tem a leitura do iluminismo, para dar o corpo agora ideológico da própria burguesia dentro da Revolução. Só que vai ter um problema aí. O Luís XVI, ele não cansa de fazer burrices. Ele podia ficar de boa sendo um rei constitucional, né, ali numa Assembleia Constituinte. Aí o que é que ele faz? Ele viaja para a Áustria e pede ajuda ao rei da Áustria. Oi? Ele tenta, né? Ele tenta, exatamente. Pedir ajuda ao rei da Áustria para conter a revolução. Os caras descobrem, meu irmão. E aí a cabeça do Luís XVI vai rolar abaixo. Tem uma frase fantástica do Mirabeau, né, que o Luís XVI está tentando discursar na Assembleia, ele que era um rei absolutista, e o Mirabeau fala: Majestade, vós sois um estranho nessa Assembleia e não tendes o direito de se pronunciar aqui. Isso é um tapa na cara desgraçado do rei absolutista. Ele foge, tenta voltar, não consegue, é preso. Essa Assembleia Constituinte ela é desfeita. Um grande feito importantíssimo para a gente é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que deve ser estudada. 2 páginas, gente, fácil de ser lida, né? E aí a gente desemboca para aquilo que nós vamos chamar da fase... São 17 artigos, né? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Só para a gente contextualizar aqui, essa tentativa de fuga para a Áustria, também ela é seguida de alguns recados, algumas cartas enviadas. E por que a Áustria? A Maria Antonieta, rainha da França, é princesa da Áustria, né? Filha do rei austríaco. Então a gente tem aí uma ligação entre as duas famílias, e ele talvez tenha acreditado que a Áustria poderia invadir Paris e conseguir acabar com a revolta. Então, a gente tem aí, Diogo, a revolta separada em 2 momentos. Uma revolta urbana ali, que vai acontecer a partir do 14 de julho, na Bastilha, tomada de Bastilha e tudo mais. E a gente tem aí falar do camponês, que é muito importante, a participação das mulheres também muito importante no processo revolucionário francês, né, que vai acontecer no campo. E um outro detalhe é que a família real se encontra em Versalhes, ao sul de Paris, não se encontra em Paris, né? Aí eu gostaria que você pegasse esses elementos aí para dar sequência na exposição. Perfeito. Então, veja, tudo isso constrói um cenário horrível para o Luís XVI, a participação da mulher é fantástica, inclusive ela tenta, né, porque não sei se você percebe, a Declaração de Direito do Homem e do Cidadão, os direitos femininos ainda não são tratados com devida relevância, há uma tentativa de movimentos femininos, né, feministas, perdão, em criar um cenário propício para ela, mas ainda é sufocado. A França só vai ter efetivamente
uma construção de direitos femininos e feministas, femininos no século XX, vai tardar ainda um pouco. A figura feminina ela ainda é um pouco massacrada dentro da Europa, mas essa revolução traz uma coisa fantástica. A prisão do Luís XVI, o julgamento dele, a condenação dele da esposa, a guilhotina nele na esposa, traz uma coisa maravilhosa para a França. Veja só, eu estou dizendo que a guilhotina, né, o assassinato, mas é verdade, traz uma coisa maravilhosa. Por quê? Ele tentou trazer o absolutismo, restaurar o absolutismo em meio ao processo revolucionário e ele foi sufocado, drasticamente sufocado. Ali era a demonstração clara de que a revolução tinha atingido o qual ela estava proposta. Né? E aí o cara é decapitado, há uma correria louca, uma loucura no ato de guilhotinamento do Luís XVI, da esposa dele, porque imagina só que você está guilhotinando um cara que é um rei, meu irmão. Você não está guilhotinando qualquer pessoa. Muita gente acreditava até que aquilo era um blefe, que os caras não iam guilhotinar o Luís XVI. Foram assistir em praça pública, a cabeça do cara rolou e era fantástico, velho, ver a cabeça do rei rolando, porque ali era ver o absolutismo rolando escada abaixo. E aí a gente entra, professor, naquilo que para mim é a queda de mais um símbolo. é a né? queda de mais um símbolo. A execução da família real. Segue daí. Ó, aqui, Perfeito, ó, a queda de mais um símbolo, para mim, o principal símbolo naquele momento, que você está guilhotinando os reis, porra, né? Os direitos divinos dessa galera e tal. E aí você tem aquilo que, para mim, para a gente, acho que daqui a pouco a live acaba, falta acho que 10 minutos. Tem aquilo que é mais fantástico agora, que para mim é o período da Convenção Nacional, né, velho? A morte do o assassinato do Luís XVI, a falha da Assembleia Constituinte faz com que os jacobinos ganhem força dentro da Revolução, faz com que os jacobinos tomem o centro da Revolução e não é mais agora as ideias voltairianas que irão ser colocadas em prática, mas sim o pensamento radical do Rousseau dentro da construção de uma república popular construída por um povo, pelo povo e para o povo. Né? Então a gente entra agora naquilo que é a segunda fase, eu costumo dividir assim, boto lá, de 1792 a 1794, a Convenção Nacional com o governo de Robespierre, que aí agora para mim meu Deus. Então aqui eu vou citar só alguns nomes e aí eu volto para você. A gente tem aí 3 nomes importantes, né? Jean Paul Marat, importante ali na divulgação das ideias. A gente tem Danton e a gente tem Robespierre. Aí eu jogo para você de novo. São 3 figuras perfeitas. O Marat, ótimo orador, o Danton também advogado, se não me engano, brilhante, né? Orador também, escrevia magnificamente. E o Robespierre, que é o grande líder desse processo todo, né? E que, inclusive, vai, salvo engano, entrar em divergência com o próprio Danton, não é isso, professor? Sim, sim. Tanto é que aí a guilhotina vai funcionar para eles até também, né? Dentro do processo. A guilhotina vai funcionar para eles. E o Danton, exatamente. E o Danton, aliás, o Robespierre, ele traz, dentro da República Jacobina, eu costumo dividir em pontos positivos e em pontos negativos, né? Porque para mim a figura do Robespierre é uma figura fantástica na história. Se você pega, mesmo com a Revolução, você não tinha direitos sendo concedidos para a população carente. Né? O Robespierre produz uma reforma dentro da França, né, com a Constituição do ano 1, e lá ele constrói escolas e hospitais públicos, e esses hospitais públicos eles são importantíssimos dentro da França nesse momento, porque você está vivendo uma crise de varíola, né? Lembre-se que a vacina vai ser descoberta apenas em 1795 para 96, então essa construção de hospitais públicos ela é importante, contextualizando com essa pandemia que nós estamos vivendo hoje, para trazer um atendimento à população, escolas públicas, o voto universal masculino, veja, ainda não era feminino, o voto universal masculino, né? O tabelamento do preço do pão e da carne era importante demais, as 2 principais bases de alimento da França. Você vê que o Robespierre tem uma preocupação com a população pobre. Você vê que o Robespierre traz um governo interessante para a população pobre, mas aí, professor, eu quero até passar a bola para o senhor, porque eu não cheguei a um consenso ainda. O que acontece que faz o Robespierre colocar a guilhotina como um político? Opa, travou aqui. Será que foi aí ou se foi aqui? Vamos ver. Eu acho que foi lá. Pelo menos eu estou me vendo aqui. Não sei se isso é comum acontecer. Voltou.
Você perguntou, então, como que Robespierre coloca a guilhotina como política e aí travou. Porque assim, você tem um governo altamente popular, voltado para as massas populares, com essas reformas todas, né? Mas em um determinado momento o governo dele, através do Comitê de Salvação Pública, né, do Tribunal Revolucionário, coloca em prática a guilhotina como forma de governo, né? A guilhotina tinha até uma oração, eu lembro que eu peguei aqui, Santa Guilhotina, protetora dos patriotas, rogai por nós, Santa Guilhotina, terror dos aristocratas, protegei-nos, máquina adorável, tem de piedade de nós. Aí ele conclui, Santa Guilhotina, livrai-nos dos nossos inimigos. Então, aí, eu vi em alguns artigos que a guilhotina ela é colocada em prática dentro do processo revolucionário pela questão da igualdade que a gente tem aí no lema da Revolução. Igualdade, fraternidade e... liberdade. Liberdade. Olha, como que eu posso esquecer da liberdade? É que talvez a gente esteja com menos, né? Tô 2 meses dentro de casa aqui. Vamos... Tá até confuso essa questão de liberdade. Então, essa questão de igualdade dentro desse lema da Revolução Francesa, a guilhotina, ela torna, pelo menos no fim da vida, para ser mais bonito do que morte, as pessoas iguais. Né? Então, um rei se torna igual a um camponês. Não tem distinção de classe social na morte com a guilhotina. E ela também não tem dor. Então, ela é fulminante e ela torna todo mundo igual. Ela é o símbolo da igualdade, ao menos na morte. Pelo menos é o que eu tenho lido por aí. Não, essa colocação é fantástica, porque assim, né, até então, porque você viu, o Robespierre vai guilhotinar os seus próprios aliados, o Danton, né? Salvo engano, o Marat também vai ser, ou não? O Marat vai ser assassinado num banho terapêutico por uma mulher, né, que ele ficava na sua casa ali aberta, recebendo pessoas. E aí ele vai receber, né, que ele ficava ali divulgando as ideias a partir dos seus panfletos. E uma camponesa vai visitá-lo com um punhal e apunhala ele no banho terapêutico dele, né? O Danton e o próprio Robespierre e o próprio criador da guilhotina foram guilhotinados. O químico Lavoisier também, né, vai ser guilhotinado, tanto que um matemático amigo do Lavoisier fala: passará um século e não teremos uma cabeça daquela, mas ela levou segundos para ser arrancada. Essa reflexão que o senhor traz é muito interessante, né? Agora eu me encontrei dentro do tempo histórico. Veja, até o ato de matar foi pensado de maneira igualitária, né? Sim. Porque você tinha mortes que levavam à tortura por ser de classes inferiores e mortes com menos tortura por ser de classes superiores. Então você nivela todo mundo. Um rei pode ser aliás, um camponês pode ser guilhotinado, mas um rei também será, né? Uhum. Então é uma coisa interessante. E num cenário como a gente discute tanto a tortura como instrumento político, a memória da ditadura militar está cada vez mais viva e sendo discutida pelos lados ideológicos opostos. A guilhotina ela tem essa questão de retirar a tortura de dentro da coisa. Exatamente, Matheus está rindo, morte igualitária, mas é um paradoxo, mas é verdade, né? Diogo, estamos caminhando aqui para os 5 minutos finais. Tem uma pergunta que passou aí, e a igreja dentro do processo revolucionário, e aí a gente já vai para o fim. Eu acho que valeu muito, mesmo a gente não chegando ali mais para frente na Revolução, acho que foi muito valioso aqui. E a igreja nesse processo? A igreja nesse processo, né? Se você pensar que na coroação do Napoleão, já estou falando do final, que a gente nem passou pelo diretório, que não vai dar tempo, que o Robespierre é guilhotinado também, a gente implanta o diretório, os girondinos tomam o poder, né, através de um período... Só um adendo aqui, só passar rapidinho, meio segundo. Existe um período que a historiografia coloca como período terror, né, nesse processo, que é o período em que os jacobinos, que é a esquerda, governa. Aí eu faço a reflexão, terror para quem? Terror para quem a partir dali tem os alimentos com preço fixo? Terror para quem recebe terra porque ela é distribuída para esses camponeses? Sim. Terror para quem ganha ensino gratuito ou obrigatório?
ou terror para o clero, a nobreza e a família real? E aí Eu a acho gente que segue. Eu acho que é terror para quem tinha benefícios e privilégios que foram contestados, E né? aí a gente vê que essa história é escrita pela burguesia, né? Perfeito, perfeito. Porque quando você pega o histórico de guilhotinas na França, é muito mais presente dentro de burgueses, de nobres, do que de camponeses. Né? Ah, Há uma coisa que eu vou remeter aqui, trazendo para o Brasil, do Florestan Fernandes, quando ele diz que a elite brasileira ela é egoísta e burra ao ponto de querer manter os privilégios só para ela e não dividir com ninguém. Quando você tenta dividir as riquezas com as classes menos favorecidas, aí vem uma enxurrada de coisas negativas por cima dela, né? E a gente tem tudo isso aí. Eu acredito muito na reflexão do senhor. É um período de terror, mas de terror para quem? Para quem está sendo contra a concessão de direitos sociais, né? De direitos civis para essa comunidade que era tão excluída. Talvez porque quisessem conter a explosão da revolução e desses direitos sendo colocados com a sociedade, né, professor? Agora, a pergunta da igreja, eu vou ser muito franco a vocês. A igreja dentro da Revolução Francesa é uma parte que eu ainda irei pesquisar bastante. Eu trago como reflexão o seguinte: se você pegar o Napoleão, que vai ser coroado, e ele afronta a igreja no ato da sua coroação de imperador, então entende-se, nas entrelinhas, que a igreja manteve um certo poder dentro da França, né? A Revolução ó, Francesa é a igreja Eu não, eu, não católica. vou, eu não vou conseguir ler, mas eu achei um artigo interessante aqui que talvez fique a dica aí, ó. Revolução Francesa e a Igreja Católica revendo a história para entender o presente. Ô, cara, me manda aí esse artigo, por favor, Tá. depois. Daqui a pouco eu mando, eu coloco até aqui nos comentários depois da live aqui, mas eu mando para você, tá? Para a gente estudar esse Perfeito. processo aí. Vai lá, Porque continua aí. é uma questão que realmente eu não tenho uma reflexão aprofundada. Eu tomo como parâmetro a coroação do Napoleão. Né? Se na coroação dele a igreja ainda era responsável, o Papa, por coroar um imperador, subentende-se, óbvio que isso aqui é uma hipótese, eu não estou afirmando, subentende-se que a igreja manteve um certo poder dentro um certo status, não sei se poder, ou algum espaço de privilégio dentro dessa França revolucionária, obviamente com algumas limitações, mas isso é contexto para uma nova pesquisa, viu? Tá certo, Somente vamos partir para o final aqui, ó. Leandra, deixa eu ver aqui, Leandra VPM. O terror não poderia ser relacionado ao período que a guilhotina passa por... Passa por todos os que questionassem a revolução, girondinos ou jacobinos? Também pode ser, né? Também pode ser. Mas é que quando a gente pega aí o período terror, pelo menos em livros didáticos, o período terror vai trazer aí, morreram 40 mil pessoas e tal, e vai trazer esse ponto da guilhotina. Mas é importante dizer que é dentro do período terror que a gente tem aí esses avanços sociais para o terceirizado. Né? Claro. E aí, se a gente for pensar, fazer uma relação, eu gosto muito de fazer relação com o presente, 40 mil mortos o livro coloca no período terror, 40 mil mortos em 2 anos. Isso. Olha o Brasil em 2 meses, nesses últimos 2 meses. Faz uma comparação, né? Então, só para fazer uma relação quantitativa, tá? Perfeito. Meu querido, eu não quero que caia antes de eu me despedir de você. Gratidão por aceitar estar aqui, demais. E aí vai para suas considerações finais. O que eu tenho a dizer é que toda quinta-feira eu estou aqui com um convidado diferente, tá certo? Semana que vem é o canal Bora Historiar, a gente vai falar de imperialismo na África e tem uma agenda que eu separei aí, tá nas últimas divulgações aí. Gratidão, meu querido, faça as considerações finais para a gente... Cara, só quero agradecer a você, ao público que esteve aqui presente. Desculpe se alguma informação não foi passada. História é assim, é um processo de construção e de leitura. A gente vai aprendendo, por exemplo, essa questão da igreja, eu vou me debruçar agora sobre pesquisar. E estou à disposição para outros canais aí que queiram fazer live. Estou aí à inteira disposição. Parceiro, muitíssimo obrigado pelo convite da live. E nas próximas que você quiser a minha participação, estou aqui. Beijão para todos.
E sigam lá, ó, Dom Diogo, né, professor Um tema de história. importante. Quem me segue, não segue Dom Diogo, segue lá. Quem segue ele, não me segue, segue aqui. Segue Tá também de aparecendo aqui volta para mim, 20 para a gente segundos. continuar Vamos encerrar. produzindo. Dom Diogo, Perfeito. satisfação, pessoal, gratidão, até. Vou deixar na descrição as indicações de livro aí. Abraço, até mais, valeu. Valeu, parceiro.